Coprofagia, nome feio, não é mesmo? Mas é o nome científico do ato dos animais comerem fezes. Se o seu animalzinho tem esse problema, você não pode perder o programa de hoje. E ainda vamos falar sobre minicoons, esses lindos gatos gigantes. Por isso, não saia daí, o programa Coisa de Amigo está no ar. Como anunciado, vamos falar sobre coprofagia. E hoje ao meu lado está o Dr. Herbert, que vai falar sobre esse assunto que é uma novidade para você, eu tenho certeza. Herbert, conta aqui pra gente, porque essa palavra até assusta, né? Coprofagia. Fala aqui pra gente como aparece esse sintoma nos animaizinhos. A coprofagia, Simone, é a ingestão de fezes pelo animal. Embora para nós, seres humanos, seja uma coisa nojenta, atitude né? repugnante, a gente tem que lembrar que para o animal não é. Lembrar o seguinte, existem situações, como no caso da fêmea, após o nascimento, ela necessita estimular o esfíncter anal para o filhote defecar. Então ela lambe o animal que defeca e ela ingere. E mesmo depois dessa fase, que dura em torno de uma semana, 10 dias, ela continua ingerindo as fezes para evitar que as fezes atraiam predadores. Então, até certo ponto, a coprofagia, o animalzinho comer, né, um pouquinho de fezes, acaba sendo normal. Os animais que têm que caçar a sua própria comida, acaba sendo normal, porque ele está vendo ali, acaba sendo uma reciclagem, né? Mas os nossos animaizinhos, sabe, como aparece esse hábito ou essa doença? Ela pode surgir por alterações do metabolismo do animal, ela pode surgir de alterações comportamentais. Então, ou ela é uma doença ou ela é um comportamento. Exatamente. Então, se a gente for falar das doenças, então um animal que tem deficiências enzimáticas, que a gente engloba dentro da síndrome da má digestão, ele ingere o alimento deveria ser quebrado em partículas pequenas para ser absorvido. Como não existe a enzima, o alimento passa incólume no trato digestivo e vai sair nas fezes. Então, o cão continua com fome porque ele não absorveu. Ele não teve, então é um problema de má digestão. Normalmente, então, o cãozinho, ele acaba comendo as próprias fezes porque ele teve uma má digestão, porque ele não se sente satisfeito, é isso? Exato, essa é uma das causas. Você tem a síndrome da má absorção, onde o alimento é digerido, só que ele não é absorvido. Então, a gente poderia incluir, por exemplo, doenças como a giardia, que atacam o trato gastrointestinal, impedindo a absorção do alimento, parasitismo, então os vermes intestinais também acabam gerando. Então, poderiam gerar. Então, doutora Herbert, se o meu cãozinho é super saudável, nunca teve esse problema, mas ele passa a ter um problema digestivo, né, de digestão, enfim, de absorção do alimento, ele pode vir a ter a coprofagia, é isso? Exatamente. Essa é uma das causas, e a outra causa que a gente podia citar são as comportamentais. Quais seriam? As comportamentais são, vamos citar um exemplo, o animalzinho fica muito tempo dentro de gaiola antes de ser vendido. Então, o que ele tem? Ele não tem nada para fazer. O que ele faz? Ele se acostuma a brincar e comer as próprias fezes. Essa é uma das coisas. Então, você traz o animal para casa já com o problema instalado. E posso fazer uma perguntinha aqui, uma curiosidade? Porque tem muita gente que quer que o animalzinho chegue em casa já assim, sabendo tudo, né? E não pode fazer nada. Então, a pessoa tem aquela mania de ficar dando bronca no animal. Não faz aqui, não faça isso. Também pode gerar coprofagia, porque o animalzinho fica com vergonha do seu cocô e vai lá e come. Isso pode acontecer? Muito bem lembrado, Simone. Se você pune rigorosamente o animal que desenvolve, que você nota que ele está comendo cocô, o que ele associa? A presença das fezes, você e ele é punido. Então, muitos cachorros, depois de tomar uma bronca, do dono. E o que ele faz? Ele come. Então, há cachorros que, ao defecar, imediatamente se voltam e pegam as fezes exatamente para evitar a bronca do dono. Então, gente, vamos tomar cuidado, porque uma coisa é adestramento, outra coisa é tirania, não é verdade? Exatamente. A gente tem que tomar cuidado. Então, no caso de má digestão, explica aqui pra gente qual seria, né, a cura. Tem tratamento? Tem. Uma má digestão, você tem deficiência enzimática. Então, a deficiência enzimática pode ser corrigida com a suplementação.
Com a suplementação, corrigir o problema, o animal vai ser necessário ele tomar essa suplementação sempre e ele passa a não ter mais o comportamento. Dr. Herbert, uma dúvida aqui minha, porque na verdade, já que o animalzinho que fica na gaiola antes de ser adotado ou comprado, na verdade, ele pode desenvolver isso, né? E aquele animalzinho que o pessoal vai lá, compra, traz para casa e deixa. A falta de atenção no animalzinho que fica o dia inteiro sozinho, ele também pode vir a desenvolver a coprofagia? Pode, Simone. Essa é uma das formas de aparecimento do problema. O cachorro defeca, você dá uma bronca nele e não dá atenção a maior parte do tempo. Ele começa a perceber que ao defecar e comer as fezes, ele chama a sua atenção. Ou simplesmente brincar e comer as fezes chama a sua atenção. Quando você grita com o cachorro, para ele aquilo é uma forma dele obter atenção. Então você está agravando o quadro, você está estimulando o cachorro a repetir aquilo para receber atenção. Mas existe cura, é importante existe deixar para o pessoal de casa, existem medicamentos que podem ser utilizados e o comportamental não existe uma regra básica, é necessário que conhecer uma pessoa o cachorro, né? Experiente, de preferência um veterinário ou uma pessoa que entenda de comportamento, analise o que está deflagrando aquele problema e a partir daí é que você pode fazer a correção. Uma pergunta, o gatinho também tem coprofagia ou não? Tem, mas muito menos. No gato não é comum. Foi bom você ter falado nisso, Simone. Existe uma alteração que às vezes ocorre quando a pessoa tem cão e gato junto. Então, muitos cães, eles vão ser atraídos pelas fezes dos gatos. Pelo cheiro, de repente a alimentação do gato é diferente e o cheiro pode estimular ele a alimentar. Pra gente pode ser um cheiro ruim, mas pro cachorrinho pode ser um cheiro que estimula ele a comer, né? Mas então, doutor Herbert, pra finalizar e deixar o pessoal aí de casa tranquilo, existe cura tanto na parte comportamental quanto na parte... Existe cura, né? Herbert, eu tenho certeza que o pessoal aí de casa adorou conhecer um pouquinho mais sobre a coprofagia, que é um nome meio feio, mas tenho certeza que é muito interessante, que você de casa adorou conhecer. E se o seu animalzinho tem esse problema ou de um amigo seu, você sabe agora que tem cura. Herbert, muito obrigada. Os esclarecimentos foram bárbaros. E sempre à disposição, Simone. Obrigada, tenho certeza que você vai voltar muitas vezes aqui, porque o Herbert já é nosso parceiro. E hoje contamos com a presença linda da Nicole. Olha que fofinha, né? Ela veio aqui só para enfeitar o nosso programa. Herbert, obrigada. Grande beijo. Até a próxima. Até.